Muitos fãs acreditam que os Jedi proibiam o amor e os criticam por isso, dizendo, por exemplo, que se eles permitissem a Anakin expressar os seus sentimentos por Padmé, ele não teria ido para o lado sombrio. Mas a história não é bem assim, e na verdade há uma filosofia considerável por trás da proibição dos Jedi de compromisso, apego e posse. Quer entender essa história? Se sim, fique até o final, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre a importante proibição Jedi, que tem sido continuamente mal entendida pelos fãs e, entretanto, é uma das mais interessantes das partes filosóficas de Star Wars. May the Force be with you. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de começarmos esse vídeo, eu só gostaria de dizer que a palavra original em inglês para a proibição do Jedi é attachment, que pode ser traduzida tanto como compromisso, relação, ligação ou apego. Eu vou usar a definição apego no vídeo de hoje, porque se encaixa melhor com o sentido que os Jedi viam para isso. Mas em alguns vídeos meus também a traduzi como ligação. Mas por que os Jedi proibiriam o apego? A resposta mais breve e aparentemente simples para essa pergunta é que eles seriam um caminho para o lado sombrio. Mas mesmo isso é confuso. Por que o apego seria um caminho para o lado sombrio? Bom, para começar, apego não é a mesma coisa que amor. O apego é aquilo do qual você não pode se separar, a coisa que você não pode perder, que você não pode sacrificar, que é uma necessidade pessoal e egoísta. E aí entra justamente a questão. Os Sith são os egoístas absolutos. Logo, algo que aproximasse do egoísmo também acabaria por aproximar do lado sombrio. Os Jedi, ao contrário, deveriam ser completamente altruístas, vivendo sem qualquer tipo de apego ou ambição pessoal, livres de qualquer egoísmo e vivendo para os outros. Os Jedi deveriam estar sempre prontos para fazer todo e qualquer sacrifício pelo bem da galáxia. E por isso, não poderiam estar presos por nenhum laço pessoal. Justamente por essa razão, os Jedi eram tirados de suas famílias muito cedo, antes que pudessem formar quaisquer tipos de laços permanentes com outra coisa que não fosse a Ordem Jedi. Isso pode parecer cruel em alguma medida, mas se pensarmos um pouco, não é. Lembremos, na galáxia de Star Wars, os Jedi são uma elite necessária para a sociedade. Uma elite militar e religiosa que é a base moral da galáxia. Uma ordem necessária para garantir que a força flua naturalmente e sem a corrupção do lado sombrio. Os membros desta ordem, dotados de poderes especiais e excepcionais, estariam, portanto, sempre sendo ameaçados e tentados pelo mundo, carne, poder e pelo próprio lado sombrio, e necessitavam de força, coragem e altruísmo para escapar dessas tentações. Lembremos que o lado sombrio da força é mais fácil e atraente, e que começa justamente pelo egoísmo. Ter apegos pessoais poderia não apenas levar um destes indivíduos a cometer atos irracionais, como vemos, por exemplo, Luke no episódio 5 de Star Wars, mas também poderiam levar, pelo medo da perda, ao próprio lado sombrio, como mostrado em A Vingança do Sith, através da tragédia de Anakin Skywalker. Os Jedi, portanto, como servidores da luz, deveriam esquecer de si mesmos e viver sem quaisquer ambição ou apegos pessoais, e assim renunciavam à alegria que uma família, por exemplo, poderia lhes dar.
Faziam isso para poder estar livres e dispostos a qualquer sacrifício necessário. E sim, eu sei que alguns fãs aqui vão marcar que alguns Jedi poderiam viver perfeitamente bem com uma família. E eu considero que isso talvez seja verdade, mas não valia a pena correr esse risco, uma vez que seria impossível determinar quais Jedi estariam dispostos a fazer sacrifício e quais não. Além do mais, mesmo os Jedi mais sábios poderiam ter dificuldade de abdicar de apegos. Por exemplo, Kanan Jarrus, que eu considero um Jedi muito desapegado, logo antes do seu último episódio em Rebels, diz para Ezra que tem medo de tomar uma decisão errada pelo modo como se sentia por Hera. Se mesmo num Jedi com bastante experiência, paciência e virtude, isso poderia ser uma situação difícil e até mesmo causaria medo de tomar uma decisão errada, não faria sentido que a Ordem Jedi deixasse todos os seus membros, incluindo os mais fracos, correrem esse risco. Isso não quer dizer que os Jedi não reconhecessem o valor que tem a família. Pelo contrário, significa que eles reconheciam tanto o seu valor que estavam dispostos a sacrificar o próprio prazer pelo dos outros, trocar a sua felicidade pela dos outros, para que os outros pudessem vivê-la de maneira segura e protegida. A família comum na galáxia poderia descansar em segurança, porque um Jedi sacrificara a própria vida familiar possível para manter as outras em segurança. É importante destacar também que essa era uma escolha voluntária e que, uma vez maior de idade, o iniciado na Ordem poderia perfeitamente abandoná-la se quisesse, para seguir a sua vida com uma família, por exemplo. Anakin poderia ter desistido da Ordem se quisesse. O seu erro não foi amar Padmé, mas foi permanecer na Ordem e querer o melhor dos dois mundos, querer tanto os benefícios de ser um Jedi, quanto os benefícios de ter uma família e uma esposa. Tanto Anakin quanto Padmé poderiam ter escolhido caminhos diferentes, mas foram egoístas e não quiseram sacrificar nada. O erro principal de Anakin foi em não entender o conceito de sacrifício. O sacrifício faz parte da vida e está presente tanto nas coisas pequenas quanto grandes. Eu não posso caminhar para a direita, por exemplo, sem sacrificar o caminhar possível na esquerda. Basicamente, quando gasto meu tempo, por exemplo, em alguma coisa, estou sacrificando tudo o que poderia ter feito naquele mesmo período. E isso é inevitável, porque tudo na vida exige uma escolha. E outros personagens, como Obi-Wan, por exemplo, sempre entenderam e demonstraram isso. Quando jovem, Obi-Wan inclusive chegou a se dispor a abandonar a Ordem por Satine, ou seja, abandonar o seu futuro brilhante como Jedi e sacrificá-lo para ter uma vida com ela. Porém, os dois acabaram por decidir o contrário. Sacrificaram os sentimentos que tinham um pelo outro em nome dos deveres que tinham, ela para com seu povo e ele para com a Ordem Jedi. Ou seja, Obi-Wan e Satine colocaram o bem-estar maior da galáxia acima dos seus próprios desejos, que é o que os Jedi deveriam fazer. E isso porque o verdadeiro lema da Ordem Jedi é o altruísmo e o sacrifício. Muito obrigada por assistir. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar com aquele seu amigo fã de Star Wars. E deixe aqui nos comentários, você quer ver mais vídeos como estes aqui no canal? Você concorda com essa decisão autossacrificial dos Jedi? Acha desnecessária? Preferiria que fosse diferente? Estou ansiosa para ver as suas respostas aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigada por assistir e que a força esteja com você.